Bem-vindos de volta ao seu canal Plano B Investimentos. Hoje vamos falar aqui sobre a CSNA3 e a CEMIN3, as duas ações que nós, sardinhas, estamos de olho aí para o longo prazo. E acaba que elas entraram aqui no meu radar para ações de longo prazo. Então, se quiser saber mais sobre essas empresas, fique comigo até o final do vídeo. E claro, se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha e comente aqui embaixo se você também está de olho em uma dessas empresas. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, esqueci de falar, me siga no Instagram, @planob_investimentos e venha fazer parte do nosso grupo do Telegram, @planob_investimentos. Então agora sim vamos para o vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, antes de falar sobre CEMIN, os seus números, CSNA3, vamos dar uma introdução aqui do que é CSN. Então, a CSN é a Companhia de Siderúrgica Nacional, é uma das maiores empresas de minério e siderúrgicas do mundo, sendo também considerada aí a maior da América Latina na mesma categoria. Sua constituição é uma sociedade de capital aberto. Assim, a CSNA3 está listada na B3, podendo então ser negociada na Bolsa de Valores. Então ela foi fundada lá atrás, em 1941, se eu não me engano, pelo Getúlio Vargas, e depois ela veio ser privatizada em 1994. Então veio ali assim a ganhar mais foco quando ela passou a ser privatizada. Ela foi listada na CVM em 1943, então tem aí aproximadamente 79 anos, se eu não me engano, e ela faz parte ali do índice com 0,65. Agora que sabemos um pouquinho aí da CSNA3, vamos falar um pouquinho da CEMIN. Então a CSN Mineração, agora falando da CEMIN, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil e está entre as 5 mais competitivas do mercado, tendo como principal acionista a fundadora, a Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, a CSNA3. Por isso que falamos da CSNA3 primeiro, para depois falar da CEMIN. Então, as principais atribuições da CSN Mineradora consiste principalmente na exploração das atividades de minério de ferro e na exploração de infraestrutura de transporte portuário. Então, como eu falei para vocês que a CSN tinha sido fundada há mais ou menos 80 anos, a CEMIN só foi fundada em 2015, como resultado da aliança estratégica ali entre CSN e o consórcio asiático formado pelo Itochu. Eu acredito que pronuncia assim, Itochu Corporation. Então agora que demos essa introdução entre as duas, você já sabe que a CSNA3 é a maior acionista da CEMIN3, vamos falar agora sobre os números dela, que eu vou jogar aí na tela para vocês. Então aqui, pessoal, vamos olhar primeiro a CSNA3, que seria aí a mãe da CEMIN, vamos falar assim, e a sua maior acionista. Então, a CSNA3, podemos ver aqui que ela ainda está no mercado tradicional, ou seja, segmento de listagem é o tradicional, tag along de 80% das ações ON, com free float aí de 45,31% nas ações ON. Então, tem uma liquidez muito boa. E o sócio majoritário aqui com 51% é esse tal de Vinhas Aços, SA. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, ela foi fundada aí por volta de 1943, ela está no índice aí com 0,65%. E nesse caso, pessoal, trazendo aqui para a parte que interessa, podemos ver que o anualizado de 2021 dessa empresa ficou com patrimônio líquido de 23 bilhões, a receita líquida, olha que receita monstra que essa empresa faz, de 47 bilhões 912 milhões, um EBITDA de 22 bilhões, um lucro líquido de 13 bilhões 596 milhões. Então, o que traz para ela uma margem de 28% e um ROI de 58%. E é uma empresa que tem um caixa extremamente parrudo de 19 bilhões 291. Claro que esse setor ele acaba tendo que gastar bastante. Então, nesse caso, a dívida dela é de 32 bilhões.
Claro que ainda assim é uma dívida controlada, que como ela tem um bom dinheiro em caixa, podemos ver que a sua dívida fica em 0,6, ou seja, nenhuma vez. E é uma empresa que ela trouxe em 2021 24% de payout, que seria de 3 bilhões 291 milhões. Ou seja, esse payout aqui foi 24% em cima do lucro líquido de 13,596 milhões, ou seja, 3 bilhões 596. Então tirou 24% desse lucro líquido, é o que dá esse provento aqui de 3 bilhões. Trazendo aqui para o Status Invest, podemos ver que hoje a CSNA3 ela tem a cotação aí, com o último pregão de sexta-feira fechou em 14,11, a mínima dela em 52 semanas foi de 12,96 e a máxima de 32,28, com dividend yield aí de 6,19, ou seja, um bom dividend yield se for olhar para o que a empresa é, ou seja, uma empresa gigantesca trazendo um bom dividend yield a esse valor de 14,11. Então, o que resultou aí a 87 centavos nos últimos 12 meses. Ela vem sofrendo 56,29% de queda. Mas por que isso? Antes de continuar com os números dela, muito por causa do minério de ferro. Então, no caso aqui, podemos ver que dia 5 de julho de 2021, mais ou menos, o minério de ferro bateu aí a sua máxima da máxima de 214 dólares pela tonelada. Ou seja, hoje o minério de ferro está a 102 dólares a tonelada. Nesse caso aqui tivemos uma queda mais de 50%, ou seja, o que está totalmente ligado com essa queda aí da CSNA3. Claro que também dependemos muito da China neste ponto. Tá certo que a CSNA3 ela é muito mais que mineração. Quem que fica mais refém da mineração no caso seria a Semin, que seria a parte de mineração mesmo da empresa. Ou seja, hoje está cotada a 3,74, a mínima foi de 3,29, então está bem próximo da mínima de 52 semanas, e a máxima foi de 6,88. E ela trouxe aí um dividendo, claro que não recorrente, de 14,56, já que 2021 foi muito bom para essa parte de minério de ferro, que foi aí o equivalente a 54 centavos. E ela vem sofrendo a desvalorização de 38,69%, e nesse mês já subiu 3,89%. Ah, mas por que você está fazendo essa análise assim, meio que em conjunto? Porque como a CSNA3, basicamente, ela tem aí a maior parte, mais de 70% da Semin 3, então temos que correlacionar as duas para vocês acabarem olhando que são duas empresas fantásticas aí que podemos colocar na nossa carteira por um longo prazo. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda. E agora que demos essa pincelada na Semin 3, trazendo aqui para o site Fundamentei, podemos ver que ela está no segmento de listagem nível 2, pega long de 100%, porém um free flow de baixo, de 8,72% das ações ON. E no caso, como eu falei para vocês, a Companhia Siderúrgica Nacional, que seria a CSN, que eu já apresentei para vocês, ela tem aí 80% das ações, ou seja, tem 80% das ações em cima da CSNA3. Quando você compra CSNA3, você está ganhando aqui parte desses proventos. Então, fica meio que comprando a CSNA3, já entra ali no pack ali desse conjunto de coisas que a CSNA tem. Então, se você for comprar CSNA3, você acaba levando a Semin ali junto, embutida nesse valor de 14,11. Então, a CSNA3, podemos ver que ela tem o P sobre VP de 0,88, seria você comprando uma nota de R$100 a R$88, então está com um desconto até atrativo. O VPA dela seria de 16,4, ou seja, essa cotação de 14,11 hoje, para estar no valor justo da empresa, deveria ser de R$16, como eu mostrei aqui para vocês, de 16,4. E no caso, o ROI da empresa está girando aí em torno de 16,25%, com a margem líquida apertada por causa dessa desvalorização do minério de ferro que eu mostrei para vocês aqui. Então, no caso, essa margem líquida dela hoje está em 8,5%, que ainda é uma margem boa, já que
levando em consideração que o minério de ferro vem sofrendo. Então, neste caso, estamos falando de uma ação cíclica que vai depender muito de uma retomada, principalmente com a China demandando mais. Então, nesse caso, como o minério de ferro, essa parte, a China não vem demandando tanto e está basicamente frio, estamos vendo o minério de ferro cair e essas ações, principalmente como CSNA3, Gerdau, Vale, Usiminas, está tudo acompanhando. Então, nesse caso, é a hora da gente peneirar essas ações para, no próximo ciclo de alta, rally de alta do minério de ferro, a gente poder surfar. E agora, vindo para Semin, que seria uma das queridinhas aí da maioria da bolsa, por causa do valor de 3 e pouquinho, ela tem o P sobre VP de 1,61, ou seja, seria você comprando a nota de 100 a 161, então ela está um pouco mais cara, 1,5 vezes quase, o VPA dela deveria ser de 2,31, mas mesmo assim é uma baita empresa e no caso o PL dela está por volta de 6,68. Sempre buscamos aí um PL abaixo de 10, então o PL dela se enquadra aí no que buscamos. Ela deu um dividend yield aí de 14,59, claro que não devemos olhar muito esse dividendo, já que ele foi um não recorrente, já que a empresa lucrou bastante em 2021, mas eu acredito que deve flutuar aí por volta de 6, 8%. E ela já tem uma margem líquida melhor de 25,02 e um ROI de 24,11. Então, vamos fechar o vídeo aqui com o racional. Hoje, se você comprar CSNA3, você está levando a Semin junto. Se você comprar apenas a Semin, você está levando a parte de mineração. Ambas as empresas são muito boas. Dá para ter as duas? Dá sim. Apesar que você comprando as duas, você tem que ter em mente que na CSNA3 você já tem os resultados da Semin embutido. Então é meio que assim, você está meio que duplicando o seu investimento. Mas mesmo assim, para quem gosta, vale a pena sim, já que a CSNA3 ela tem uma parte muito grande ali, ela é uma hold, ela tem várias coisas debaixo do seu portfólio, e a Semin já é voltada mais ali para mineração mesmo. Então, nesse caso, as duas são muito boas para colocar no radar. No meu caso, hoje, eu compraria qualquer uma das duas porque vale a pena. Mas, claro, pelo desconto, a CSNA3 me traz uma paz maior para comprar, ou seja, ela me traz esse atrativo de ter os resultados da Semin dentro. Então, nesse caso, a CSNA3 seria muito melhor, ao meu ver, do que comprar a Semin direto. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas duas que está no seu radar e qual dessas duas que você já tem na carteira? Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e comenta aqui embaixo para mim, que eu gostaria muito de saber e eu vou responder você, vou responder comentário a comentário, beleza? Então, um forte abraço, fique com Deus, um ótimo final de semana para vocês e fui!